24. Guild Wars. Capítulo 450. O evento do Abismo 4. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado SHA bom. Uno pousou no meio dos monstros do vazio, esmagando muitos sob a força de seu peso, enquanto outros foram surpreendidos pela forte onda de choque que rompeu de seu ataque. A habilidade épica Landing fez o usuário pular no ar e inclinar-se para baixo para esmagar o solo com força extrema, convertendo o peso e as estatísticas de força do personagem em valores brutos de dano com um modificador x10 no rank 2. Quanto mais pesado for o seu personagem e quanto maior o status de força, mais poderosa será essa habilidade. A classe lendária de Uno abençoou com uma estatística inicial de 100 em Endurance, mas apenas 10 em todas as outras categorias. Como ele era principalmente o tanque de seu grupo, a vanguarda não havia colocado muitos pontos em força, mas com todo o seu equipamento defensivo, seu peso atual havia se tornado ímpio. Uma vez que ambos foram multiplicados juntos, o novo valor foi modificado ainda mais pelo modificador base da habilidade de x10 e com todos os membros da Umbra sendo imbuídos de éter, os valores de dano acima dos inimigos excederam menos 500.000. Com Uno abrindo o campo de batalha de uma forma tão espetacular, os outros membros principais sorriram e finalmente entraram na briga também. Sublime Notion foi uma das primeiras a seguir o ataque inicial de Uno, já que ela não precisava ir diretamente para a batalha. Infelizmente, a classe Senescal foi construída para a administração política de um estado, pelo que todas as suas competências de classe passivas e ativas foram orientadas para esse fim. No entanto, a aula rendeu um benefício chocante. Senescal, classe lendária armas de classe, qualquer arma não física habilidades de classe, qualquer não física como tal. Sublime Notion segurou um cajado lendário que aumentou sua habilidade mágica. Como segundo vice-mestre da guilda de Umbra e responsável pela cidade-estado de Vita, ela aprendeu literalmente todos os livros de feitiços que conseguiu encontrar. Sua lista de habilidades era tão longa que sobrecarregaria qualquer um, exceto essa malvada Loli, que era extremamente abençoada com a habilidade de colocar ordem no caos. Mesmo assim, Sublime ainda estava louco. Com uma risada alegre que não deixou dúvidas de que essa garota é absolutamente fofa, por quem todo homem massacraria uma nação inteira só para fazê-la sussurrar irmão mais velho uma vez, não tinha firmeza mental, ela equipou outro cajado em sua mão improvisada. E como era de se esperar, ela estava lançando dois feitiços diferentes com duas armas diferentes. Obviamente, isso deveria ser impossível, caso contrário, porque literalmente todo mundo não faria isso. Mas as restrições frouxas de sua classe criaram um monstro. De um cajado emergia uma bola de fogo super grande e do outro, um relâmpago assustador. Ainda gritando de tanto rir, Sublime lançou esses dois feitiços em uma massa de monstros do vazio e os observou causar mais de 300.000 de dano tanto em área quanto em alvo focado. Sem pausa, seu cajado esquerdo gerou um jato de água ácida e seu cajado direito criou uma grande lança de gelo, ambas disparadas no segundo seguinte. Ainda não satisfeito apenas com isso, Sublime conjurou um raio de gravidade que atravessou todos os seus alvos de um lado e combinou com um feixe de luz que edificou todos os alvos do outro lado, incinerando partes deles com facilidade. Ambos os feitiços épicos de nível superior causaram quase 900.000 cada. Sublime Notion gerou mais feitiços e os disparou contra as massas de monstros, apenas observando sua barra de mana, mas nunca os resultados de suas ações. O soldado desdobrado suspirou e desembainhou sua espada ornamentada. Ele ficou praticamente fora da batalha desde que conseguiu sua nova classe. Ele sentiu que já havia experimentado lutas suficientes no mundo de bolsa para o qual foi enviado durante a missão de mudança de classe, mas como soldado, ele obedeceria ao comando de seus superiores. Suas passivas ainda estavam ativas, tanto a aura do comandante quanto a sabedoria do comandante. O primeiro fortaleceu suas tropas e o último tornou todas as táticas inúteis contra ele. Foi assim que o exército aliado sob sua bandeira sobreviveu em grande parte à batalha, embora não tenha sido suficiente. Pode-se combinar comida ruim com talheres de alta qualidade para aumentar o valor dos primeiros, mas isso não mudaria o sabor. Como ele estava lutando pessoalmente agora,
Ele desativou todos os seus buffs de comandante. De qualquer forma, não funcionaria com os membros principais da Umbra, já que eles não poderiam ser transformados em tropas sob sua bandeira. Suas habilidades de classe não afirmavam que todos os aliados se beneficiariam com X, afirmavam especificamente que todas as tropas sob seu comando se beneficiariam com X. Grande Comandante, classe lendária. Armas de classe, qualquer não mágica. Habilidades de classe, qualquer não mágica semelhante ao Sublime. Ele também usou a liberdade louca de sua classe para aprender um monte de habilidades físicas de todos os tipos. Além disso, ele passou seu tempo aprendendo diferentes tipos de armas, como lança, arco, espada e muito mais. Naturalmente, o soldado desdobrado ainda preferia a lâmina devido ao seu próprio caráter e devido à sua habilidade com ela. Ele tinha habilidade mediana, mas os anos passados naquela missão de mudança de classe travando batalha sem parar, sem a habilidade de usar as habilidades como ele queria, o transformaram em um mestre espadachim que poderia até durar algumas rodadas contra um monstro como Draco. Como tal, no momento em que sua espada lendária ornamentada saiu, ele desapareceu de onde estava enquanto os olhos dos espectadores o seguiam até um ponto no meio da frente de batalha. O soldado desdobrado olhava calmamente para os olhos vermelhos brilhantes de um monstro humanoide do vazio, com a lâmina empalada no pescoço. Ele recebeu mais de 1.500.000 de dano devido à gravidade, mas foi o aparecimento repentino do soldado implantado que assustou o monstro. Bem, foi o trabalho de uma habilidade épica chamada Seikan Destroy. Era basicamente uma habilidade de estocada de espada mais piscar com alta precisão. Uma habilidade definitiva de morte certa em qualquer luta, mas aquela reduziu apenas 10% do HP deste monstro. Enquanto o monstro do vazio buscava vingança agarrando o soldado desdobrado, ele simplesmente retirou a lâmina e recuou. Então, com uma velocidade chocante, ele ergueu sua espada e defendeu o golpe de garra do monstro do vazio com uma facilidade repugnante. Ao contrário de Draco, o soldado desdobrado não possuía dupla empunhadura. A empunhadura dupla era para espadachins ambidestros com destreza e força extremamente altas. O soldado destacado preferia ter controle estável sobre a luta, nem muito rápido, nem muito lento. Poderoso, firme, deliberado. Ele não usou nenhum tipo de acrobacia chamativa ou cambalhotas excessivamente exageradas, apenas permaneceu metódico, afiado e direto ao ponto. Com uma mão cruzada nas costas, ele controlava continuamente o monstro do vazio diante dele com facilidade e reduzia seu HP ao longo do tempo. Ele bloquearia, desviaria ou distrairia e, em seguida, cortaria, perfuraria ou dividiria o inimigo durante o lapso na resposta. Era uma coisa linda de se observar para combatentes realmente habilidosos, em comparação com pular com duas espadas como um macaco enquanto gritava nomes prolixos de algumas técnicas de espada como se elas significassem algo profundo. O soldado destacado estava sempre no controle. Por outro lado, Happy Saint ficou bastante impressionado com o fervor da batalha. Ele era um homem velho e bastante refinado. Fora do jogo, ele era na verdade um dos poucos nobres franceses remanescentes na França moderna, por isso cresceu culto e bem cuidado, embora exercesse a profissão de ferreiro no mundo real. Sua educação também foi o motivo pelo qual ele preferiu o artesanato, especificamente a ferraria e a alquimia, porque o combate não era realmente sua praia. No entanto, sua nova classe lendária proporcionou-lhe o poder de alternar entre artesão ou lutador com um toque de dedo. Forma de combate, habilidade ativa efeito, mude para o modo combate desta classe, que aumenta em 30% o poder defensivo e ofensivo dos metais manipulados. Duração, contínua. Tempo de espera, nenhum. Metalmancia, habilidade passiva efeito, o usuário pode manipular qualquer metal à vontade. Isso pode ser usado como um método ofensivo ou defensivo para combate, ou para auxiliar na elaboração de habilidades comerciais. Metalurgia, habilidade passiva efeito, o usuário é capaz de sentir a presença de metais num raio de 2 milhas. O usuário adquire conhecimentos sobre todas as propriedades, características e possíveis transformações, combinações de todos os metais. Com essas duas passivas e sua habilidade e forma de combate, Happy Saint era magneto no crack. Ele abriu seu inventário e jogou fora centenas de espadas, adagas, lanças, flechas, etc. no ranking comum ou lixo. Imediatamente, ele extraiu o conteúdo metálico purificado dessas armas,
deixando apenas detritos e resíduos para trás. Um verdadeiro mar de pura essência metálica flutuava ao redor de Happy Saint, que ele então dividiu em orbes menores. Com um aceno de mão, eles entraram na frente de batalha e atacaram os inimigos. Imediatamente, eles mudaram para armas diferentes com base na situação. Um se transformaria em uma lança ou espada e lidaria com ataques frontais. Um segundo se tornaria um arco ou besta para disparar ataques à distância, enquanto um terceiro se tornaria um escudo que protegia as armas atacantes de retaliação. Seu tacteão era tão perfeito, especialmente contra os pobres monstros do vazio, que eles estavam drenando o HP dessas feras na casa das centenas de milhares por segundo. Apenas Happy Saint parecia tenso porque estava atingindo o limite de sua capacidade de controlar tantas armas, mas alguns dos monstros do vazio tentaram atacá-lo. Como tal, ele usou uma das habilidades que recebeu no Rank 2 para se proteger. Invocar Golem de Metal. Habilidade ativa efeito. Canaliza a essência metálica pura da terra para formar golems de metal resistentes que obedecem à sua vontade. Nota: só pode ser usado em áreas com minerais. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 1 dia. Ao lado dele, um grande golem de metal apareceu e permaneceu estável. Ele soltou um rugido silencioso enquanto esticava os braços e recebia os monstros do vazio que se aproximavam, jogando muitos deles para trás com força total enquanto enfrentava os restantes. A terra tremeu com os tremores da batalha física. O golem de metal era um monstro de grande força e defesa, e sua velocidade era chocantemente acima do que seria de esperar pelo seu tamanho. Jade e Jade examinaram o campo de batalha juntas. Ambos seguravam suas varinhas de fogo e gelo, que ostentavam muito maior poder e utilidade após sua evolução. Varinha do Fogo Eterno, Varinha Classificação, Lendário Efeitos, Passivo 1, Chama Eterna, todas as magias, habilidades, técnicas e outros enfeites baseados em fogo canalizados através desta arma ganham um traço eterno, tornando-se imbloqueáveis e inextinguíveis por qualquer pessoa, exceto o lançador. Passivo 2, Golpe Eterno. A magia de ataque automático do usuário pode ser disparada a uma taxa de 100 ataques por segundo. O ataque automático causa dano fixo de 1000 e ignora a defesa mágica. Ativo 1, Explosão de Chama. Envie uma bola de fogo que causa 1000% de dano de chama em uma zona de área. Tempo de espera: 1 dia. Descrição: uma arma feita por um aventureiro imortal do rank, mas menor 7 igual R. Vertical, que possui uma construção única e um encantamento poderoso feito sob medida especificamente para o Senhor do Fogo Jada. Ele atingiu seu estado culminante e não pode mais ser atualizado, mas todo o seu potencial ainda não foi revelado por seu proprietário. Varinha da Geada Eterna, Varinha Classificação, Lendário Efeitos, Passivo 1, Geada Eterna, todas as magias, habilidades, técnicas e outros enfeites baseados em gelo canalizados através desta arma ganham um traço eterno, tornando-se imbloqueáveis e não podem ser liquefeitos por ninguém além do lançador. Passivo 2, Defesa Eterna. A magia de ataque automático do usuário é modificada para uma habilidade defensiva. Cada barreira defensiva gerada por meio deste ataque automático modificado tem 10.000 HP e 90% de resistência a danos. Ativo 1, Campo de Gelo. Envia uma onda de gelo que prende todos os inimigos em uma zona de área. Tempo de espera: 1 dia. Descrição: uma arma feita por um aventureiro imortal do rank, mas menor 7 igual R. Vertical, que possui uma construção única e um encantamento poderoso feito sob medida especificamente para o Lorde do Gelo Jade. Ele atingiu seu estado culminante e não pode mais ser atualizado, mas todo o seu potencial ainda não foi revelado por seu proprietário. Agora, com suas armas no rank lendário, todos os seus ataques ganhariam o traço eterno. Isso era aparentemente inútil, mas só deixou os Gêmeos do Fogo e do Gelo muito mais quebrados individualmente, ainda pior, já que sempre lutaram juntos. Os adoráveis gêmeos deram as mãos enquanto Jada erguia sua varinha do fogo eterno e lançava seu ataque automático. Ela agora disparava 100 ataques a cada segundo, cada um dos quais era desbloqueável e ignorava defesa mágica, causando uma quantidade fixa de 1000 por ataque. Basicamente, Jada poderia causar 100.000 de dano por segundo, desde que não errasse nenhum tiro. Isso a colocou um pouco atrás de jogadores como Deployed Soldier e alguns outros membros principais em termos de dano,
Mas foi a absoluta falta de qualquer tipo de custo que tornou Jada melhor do que eles. Esses 100 ataques não usaram mana, apenas sua orientação. Poderíamos olhar para isso como se Jada estivesse segurando um rifle de assalto com carregadores ilimitados. Ela podia disparar 100 balas por segundo e era rápida o suficiente para recarregar para disparar tantos tiros no segundo seguinte. A única fraqueza que ela enfrentou foi a precisão. Controlar tantas balas com um recuo tão alto foi difícil. A menos que fossem uma massa lenta e concentrada, era difícil realizar todos esses ataques, especialmente contra um inimigo rápido e ágil. Jada enfrentou esse problema com os monstros do vazio de Rank 2 aqui. Sua barragem de pequenas bolas de fogo colidiu com a massa deles, criando um visual assustador e comovente. No entanto, além dos primeiros 70 tiros que atingiram monstros aleatórios do vazio despreparados, o resto conseguiu se esquivar. No entanto, foi por isso que Jada estava com Jade com ela, já que a gracinha de cabelo ciano ergueu sua varinha da geada eterna com uma expressão neutra. Guild Wars. Capítulo 451. O evento do Abismo 5. Se Jade era uma metralhadora que disparava rapidamente, então Jade era um drone de apoio que fornecia assistência tática à sua presa. Sua varinha permitiu que ela criasse barreiras de gelo com 10.000 HP que bloqueavam 90% do dano recebido. Isso significava literalmente que se Jada criasse uma parede de gelo entre um monstro de qualquer rank e ela mesma, o monstro precisaria causar 100.000 de dano para anular a barreira. A resistência a danos de 90% reduziu os 100.000 danos para 10.000, o que foi exatamente o suficiente para quebrar a barreira. A partir daí, o monstro agora pode atacar Jade e buscar vingança. Ah, por que tanta pressa aí, amigo? Quem disse que acabou? Jade tinha muitas habilidades à sua disposição que forneciam controle de multidões devido à sua antiga classe Criomancer. Afinal, ela não entrou no jogo com a varinha da geada eterna ou com uma classe do Lorde do Gelo. Então como ela conseguiu até então? Esta foi apenas uma das coisas que fez dos Gêmeos do Fogo e do Gelo uma combinação mortal contra a qual ninguém queria lutar, mesmo entre os membros da Umbra. Kiran e companhia preferem enfrentar todos os outros membros principais de uma vez do que lidar com esses dois, e até mesmo Eva pode ter alguma dor de cabeça. Um dos motivos foram as novas passivas da classe lendária. Shilingaura, habilidade passiva efeito. O usuário fica permanentemente cercado por uma aura de gelo, causando 20% de dano de gelo por segundo a todos os inimigos em um raio de 3 km. Burning Aura, habilidade passiva efeito. O usuário fica permanentemente cercado por uma aura de chamas, causando 20% de dano de fogo por segundo a todos os inimigos em um raio de 3 km. Com esta passiva, os Gêmeos do Fogo e do Gelo não precisam se preocupar com combate corpo a corpo. Qualquer retardado que entrasse na área de 3 km ao redor deles sofreria danos simultâneos de geada e fogo a cada segundo até que eles enrugassem e saíssem. A habilidade de Jade de defender seu dueto, combinada com Jada sendo uma arma incessante de destruição em massa, garantiu que sua taxa de mortalidade fosse, mais uma vez, a segunda maior entre os membros principais. Sempre acontecia assim, então os membros da Umbra estavam acostumados com isso, mas os espectadores estavam morrendo de medo. Dois gêmeos fofos, quase parecidos com Loli, sendo tão poderosos, foi realmente revelador. Tia Amorosa lambeu os lábios e segurou a cintura com os braços na cintura. Ela atualmente flutuava acima do campo de batalha com a ajuda de sua classe. Ela usou uma das habilidades ativas de sua classe que lhe concedeu grande versatilidade: subjugar. Subjugar, habilidade ativa efeito: submerge um alvo escolhido em uma névoa de feromônios, forçando a obedecer aos seus desejos por toda a eternidade. Nota 1. Apenas uma entidade pode ser subjugada por vez. Nota 2. Seres não sencientes e semissencientes podem ser subjugados no rank 2. Tempo de espera: nenhum. Atualmente, ela havia subjugado um dos monstros voadores do rank 2. Ela percorreu calmamente todo o campo de batalha em cima de sua nova montaria, ocasionalmente fazendo comentários sobre como sentia a falta de seu amado sobrinho, perguntando-se se ele estava comendo bem, se alguma aberração ousava intimidá-lo. Os monstros do vazio que ouviam ficaram muito irritados. Afinal, eles não conseguiram atacá-lo ou vingá-lo devido a outra habilidade passiva de sua classe. Atração extrema, habilidade passiva efeito:
O usuário exala uma quantidade infinita de feromônios, fascinando seres sencientes e não sencientes. Os inimigos afetados hesitam muito em atacar o usuário. Eles ficaram indecisos à força devido a essa habilidade. Então apenas alguns dos muitos dentro do alcance se moveram ameaçadoramente em sua direção. A razão pela qual eles prestaram atenção nela foi o dano que estavam sofrendo com sua habilidade passiva de outra classe. Supremacia tóxica, habilidade passiva efeito. O usuário emite uma névoa tóxica que tira 1% do HP por segundo de todos os inimigos em um raio de 16 km deles. Todas as habilidades e técnicas tóxicas são aumentadas em 30%. O dano percentual teve um grande efeito em inimigos como os monstros do vazio, já que eles tinham enormes quantidades de HP para sua classificação. Muitos tentaram lidar com Loving Gaunt, mas ela nunca ficou no mesmo lugar por muito tempo, apesar de sua outra passiva tornar-se o agro mais baixo possível. Ela se moveu por todo o campo de batalha, mudando de local muitas vezes para que os efeitos de sua passiva se espalhassem. Isso tornou as batalhas para os outros membros muito mais fáceis, pois seus inimigos perdiam maior quantidade de saúde. Além disso, suas divagações maternais ininterruptas irritavam todos os monstros do vazio. Se pudessem, eles gritariam para a tia amorosa ir atrás de seu maldito sobrinho para trocar suas malditas fraldas, por tudo que eles se importassem. Como eles poderiam saber que isso era exatamente o que ela adoraria fazer, mas não podia por causa da forma como as missões únicas estavam estruturadas. Se tivesse oportunidade, ela já teria ido incomodar seu amado sobrinho. Com um suspiro alto, Loving Gaunt olhou para o céu. Enquanto uma música melancólica tocava ao fundo, ela falou com uma voz pesada. Eu me pergunto se meu filho sabe como limpar o xixi. Silen qualquer tinha um sorriso estranho no rosto. Entre os membros principais da Umbra, ele era definitivamente o mais assustador, embora sua aparência estivesse no mesmo nível de Cobra e companhia. Ironicamente, ele também era um dos membros mais populares da Umbra, já que era uma estrela de Hollywood na vida real. Ele havia sido escalado para muitos papéis principais em filmes de primeira linha e ganhou Oscars, Grammys e todos os outros prêmios sem sentido, tosse excelentes que existiam para tal profissão. No entanto, ele quase não falava em bondlês e, quando fazia, sua personalidade não se parecia em nada com o que mostrava na tela ou nas redes sociais. Os membros principais ainda não tinham conseguido entender exatamente como ele era, mas não se importavam. Silen qualquer mostrou sua vontade e determinação de apoiar Umbra em todos os momentos, e para eles, isso era o suficiente. Seu absurdo talento de combate era apenas a cereja do bolo. Seu aumento de classe mudou toda a sua fisiologia, deixando sua pele extremamente pálida e invertendo a cor dos olhos. Suas pupilas, que deveriam ser pretas, tornaram-se brancas, enquanto sua córnea, que deveria ser branca, tornou-se preta. Ao redor de seu corpo, nuvens de fumaça miasmática enrolavam-se e, quando combinado com o terno preto característico de Silen qualquer, que não havia mudado nem um pouco, ele parecia menos uma estrela de cinema e mais a representação moderna de Lúcifer em programas de TV. Porém, deixando de lado sua estética, o poder de Silen qualquer era um dos mais insanos entre os membros principais. Manipulação perfeita, habilidade passiva efeito. O usuário é capaz de manipular livremente todas as sombras e manchas de escuridão com sua mente. Todos os movimentos ofensivos e defensivos criados através desta habilidade são aumentados em 30%. Essa habilidade o colocou na mesma categoria de Happy Saint, que podia controlar livremente o metal. Com isso ele era um usuário de frutologia, tosse alguém que poderia usar qualquer forma de escuridão ou sombra para manipular como Silen qualquer desejasse, e ele fez isso lindamente. Quando soldados desdobrados, boides similares que lutavam em combate corpo a corpo atacavam inimigos, eles ocasionalmente viam suas sombras se transformarem em pontas afiadas que empalavam os inimigos rastejando atrás deles ou se transformavam em escudos para bloquear um ataque, permitindo que os membros principais contra-atacassem. Ataque. Foi por isso que todos amaram Silen qualquer, apesar de sua estranheza. Ele era literalmente a definição de vá em frente, mano. Eu te protejo. A escuridão era muito útil para atacar ou debufar, então seria de se esperar que ele assumisse a liderança. No entanto, Silen qualquer era mais um apoiador. Em sua carreira, ele sempre desempenhou os papéis principais e assumiu o centro das atenções. Em Bondless,
Ele poderia relaxar e finalmente cobrir as costas de outra pessoa ficando nas sombras, um papel que ele passou a gostar bastante. O Armspring bateu suas asas angelicais que foram concedidas a ela com sua classe lendária. Na verdade, Eva suspeitava que sua classe lendária era provavelmente pseudo-divina, se tal coisa existisse, porque manifestava propriedades pertencentes a uma classe divina. Assim como Lovinghound, o Armspring voou pelo campo de batalha, espalhando as passivas de sua classe pela área enquanto lançava tantos feitiços de cura que parecia que ela estava desafiando Ikari. É claro que nenhum curandeiro no universo poderia vencer um dragão branco, mas o Armspring estava indo incrivelmente bem para um jogador de rank 2. A quantidade de buffs e curas que ela lançava por minuto era exemplar. Aura Sagrada, habilidade passiva efeito. O usuário emite uma aura de cura e pureza, curando todas as doenças e prolongando a vida útil de partes aliadas e neutras dentro de uma zona de área deles. A aura sagrada que ela emitiu não foi muito útil para a batalha. Era mais uma coisa da vida diária, como os benefícios que Vita City Stat dava aos NPCs. Isso fez de Armspring uma base móvel, um lugar onde as pessoas adoravam estar e a base de uma sociedade. Ainda assim, era uma sensação agradável contra a qual nenhum jogador iria reclamar, exceto os monstros do vazio que achavam isso nojento e irritante. Como tal, sempre que o Armspring passava por eles, eles mudavam de forma agressiva para ela e tentavam acabar com sua vida. Os jogadores ofegariam de medo a cada vez, pensando que esta amada curandeira encontraria seu fim. Seus rostos ficariam pretos quando a observassem sendo atingida várias vezes sem sequer se mover um centímetro. Acima de sua cabeça surgiram números de tosse sangrenta para os monstros do vazio, uma série contínua de zeros. Se pudessem falar, gritariam, como pode ser isso? Bem, a resposta veio na forma de sua passiva de segunda classe, que foi o que fez de Armspring uma ameaça à sociedade, embora um dono de jornal maluco não tivesse interesse em suas fotos porque ela era menor de idade. Imunidade a danos, habilidade passiva efeito. O usuário é imune a todas as formas de dano abaixo do nível divino. Como tal, o Armspring era intocável. Até mesmo o efeito de corrosão foi em grande parte inútil para ela, o que deprimiu enormemente todos os monstros do vazio que atacaram. Como ela não conseguiu revidar, ela finalmente conseguiu correr livremente. No entanto, ela foi atacada por uma legião de homens e mulheres vestindo túnicas brancas nas costas. Eles estavam todos de joelhos, orando por Armspring com fervorosas expressões de adoração e reverência. Eles eram cerca de 100 e estavam todos em uma mistura de rank 1 e rank 2. Todos eles tinham classes diferentes, mas o fato subjacente era que todos eram NPCs, então o Armspring não lhes permitia lutar. Não só isso, mas esta batalha era destinada aos membros principais, e ter seus seguidores ajudando-a possivelmente irritaria sua irmã mais velha, Eva. Além disso, o método que ela usou para conseguir isso foi uma habilidade ativa que veio com sua aula. Misericórdia, habilidade ativa efeito, limpa um inimigo de sua maldade, edificando sua alma e transformando-o em um seguidor devoto. Cada seguidor aumenta todas as estatísticas em 0,2%. Nota 1. Só pode ser usado em seres sencientes. Nota 2. Só pode ser usado em NPCs. Nota 3. Apenas no máximo 100 seguidores no rank 2. Tempo de espera, nenhum. Comparado com o mísero aumento de 3% nas estatísticas que ela poderia ter desfrutando no rank 1, a habilidade realmente floresceu em algo bastante up. Foi ainda mais assustador quando se percebeu que isso era apenas o começo, e que o Armspring tinha mais 5 ranks pela frente até chegar ao auge. Abaixo da primavera quente estava o viajante sombria. Ele ficou com os braços cruzados na parte de trás do campo de batalha, onde sublimes Silen qualquer estavam localizados. Ele observou insensivelmente enquanto cada cadáver que caía no campo de batalha se levantava mais uma vez para cumprir sua ordem. Ele não trouxe seu exército de elite de mortos-vivos, mantendo-os dentro de seu próprio reino para uma batalha mais importante. Esta foi apenas uma de suas habilidades como Lich. Netherrealm, habilidade ativa efeito. Cria permanentemente um subespaço especial cheio de energia da morte para armazenar mortos-vivos possuídos quando não estiver em combate. Os exércitos podem ser depositados e retirados à vontade. Nota: apenas até 100.000 mortos-vivos podem ser mantidos no rank 2. Tempo de espera: nenhum. Guild Wars.
Capítulo 452. O evento do Abismo 6. Os numerosos mortos-vivos escolhidos a dedo por Dreyar e Traveler eram assustadores em seu reino especial. Apesar de poder fazê-lo em grande parte, ele não tinha a intenção de permitir que eles participassem dessa batalha. Pelo menos não enquanto houvesse tantos outros cadáveres para levantar. Os cadáveres dos aventureiros imortais eram muito mais valiosos do que os dos NPCs, pois retinham alguns dos equipamentos dos jogadores, embora em níveis reduzidos. Eles também tinham maiores chances de se manifestarem como mortos-vivos de classificação mais alta, como lordes esqueletos, reis, cavaleiros e magos, devido ao fato de que seus espíritos imortais já transformavam os jogadores em uma versão de fato superior dos mortos-vivos. Além disso, eles frequentemente retinham as habilidades de combate dos jogadores que deixavam esses corpos e marcadores para trás. Para Dreyar e Traveler, esta missão mundial foi como um dia de campo, especialmente com a habilidade exemplar de reanimação de sua classe Lich. Rizilp, habilidade ativa efeito. Comande todos os cadáveres dentro de uma zona de área a se levantarem de seus túmulos e lutarem por você sob sua bandeira. Os cadáveres sempre terão 20% de chance básica de reter todo o seu poder, habilidade e personalidade da vida. Tempo de espera, 6 dias. Comparada com suas antigas habilidades de necromante, esta nova era divina. Cada cadáver em uma zona de área se levantaria para lutar por ele, e no rank 2 a habilidade ganhou uma chance básica de 20% de fazer com que eles fossem convocados com sua força máxima. Esta habilidade não tinha limitações escritas, o que significa que se Dreyar e Traveler encontrasse um cadáver de rank 7, ele também poderia trazê-lo à vida. Então, novamente, não se esperaria menos de uma classe lendária. Até agora, Dreyar e Traveler só estava usando suas antigas habilidades de necromante para reencarnar cadáveres. Suas chances com os corpos dos jogadores eram altas o suficiente e ele estava guardando sua habilidade de Lich para uma situação verdadeiramente útil, e esta não era uma delas. Pelo menos ainda não. Um monstro do vazio conseguiu escapar das lutas e atacou Dreyar e Traveler. Sua boca se curvou em um sorriso zombeteiro, pensando que havia conseguido acertar uma presa baseada na matéria que ousava existir perto dela. No entanto, sua expressão mudou para choque quando viu o indefeso viajante sombria levantar a cabeça e incliná-la para a fera com um sorriso. Assim como Silen qualquer, a aparência de Dreyar e Traveler foi fundamentalmente alterada por seu aumento de classe. Seu cabelo antes castanho estava agora preto e seus olhos castanhos normais adquiriram uma cor vermelho-sangue. Não só isso, mas sua córnea também adquiriu uma tonalidade escura. Então, de certa forma, ele era semelhante ao Senhor das Sombras, que tinha córnea preta e pupilas brancas. Ambos tinham olhos assustadores agora, só que a cor de suas pupilas variava. Sua pele ficou um pouco menos saudável e ele irradiava uma aura de decadência. Parecia que estar perto dele por muito tempo concederia o temido efeito de status, decadente. Ele também tinha uma tatuagem de uma caveira no pescoço, logo acima do pomo de Adão. Como não precisava mais de bastão para seus moldes, ele havia trocado sua habitual túnica preta folgada por uma refinada vestimenta de mago nobre, com botões dourados, uma linda jaqueta de couro preta com colete interno preto, calças pretas justas e até os tornozelos. Botas pretas. Morto-vivo, habilidade passiva efeito. O usuário é resistente a todas as formas de dano em 80%. Exceto habilidades ou feitiços baseados em luz ou fogo que causam 160% de dano. O usuário também não poderá ser enviado para o reaparecimento e só será colocado em um curto período de recuperação após ser derrotado. O monstro do vazio não estava pronto para as habilidades de classe insanas do viajante Dreyar, especialmente seu passivo morto-vivo que basicamente o tornava um monstro do vazio alternativo, só que ele não tinha o efeito de corrosão. Dreyar e Traveler agarrou o monstro do vazio cujas garras ainda estavam dentro de seu corpo e segurou com força. O monstro entrou em pânico e tentou se libertar, mas sem sucesso. O sujeito simplesmente se preparou com um sorriso maluco e jogou o monstro o mais longe que pôde no campo de batalha. Embora tal ato possa parecer tolo, já que ele estava totalmente certo, os resultados foram chocantes. Uma espada bastarda grande e extremamente grossa cortou o monstro, criando intensas ondas de choque ao fazê-lo. Só conseguiu virar os olhos no último momento para ver a assassina,
que se revelou uma mulher extremamente bonita, com proporções irreais, mesmo para os padrões humanos. Ela tinha cabelos ruivos bem cuidados e olhos castanhos penetrantes que perfuravam seus inimigos. Normalmente ela era reservada e muito incomodada devido à sua baixa autoestima, mas no campo de batalha ela se tornou uma impiedosa deusa da guerra. Especialmente com sua nova classe que fez suas habilidades com a espada dispararem. Slinfati era diferente de seu irmão mais velho, soldado desdobrado, que preferia o controle estável, ou Draco, que destruía seus inimigos por pura habilidade e velocidade. Ela lutou com força dominadora, esmagando todos os inimigos em seu caminho como se fossem brinquedos. Isso se devia principalmente a uma de suas passivas de classe arma especial que Draco havia feito para ela. Maestria com espada, habilidade passiva efeito, equipe qualquer espada sem sofrer nenhuma penalidade. Os atributos da espada são ampliados em 20% e suas fraquezas são suprimidas em 20%. Também pode tirar espadas das mãos de outras pessoas e amarrá-las. Como tal, Draco criou a espada lâmina, que além de seu nome terrível, era uma espada tão pesada e densa que no rank 2 apenas alguém com seu corpo de demônio com chifres ou a força sobre-humana do senhor local poderia levantá-la. No entanto, sua habilidade anulava todas as penalidades ao empunhar uma espada, o que significa que em suas mãos ela era leve como um papel. Além disso, a espada foi fortalecida em 20% e suas falhas também foram enfraquecidas em 20%, tornando suas armas ainda mais ultrajantes. Claro, nada se comparava ao fato de que Slinfati poderia tirar qualquer usuário de espada de sua lâmina e amarrá-la bem na frente de seus olhos, tirando-os dela por toda a eternidade. Como tal, ela atravessou o campo de batalha com sua habitual armadura média completa e a pesada espada lâmina. Deve-se notar que o peso da arma não foi removido, apenas anulado em relação ao Slinfati. Isso significava que sempre que ela o balançava, soava como se fosse um poste enorme sendo chicoteado. Sem mencionar que criava uma pequena onda de choque forte o suficiente para explodir saias. Poderíamos imaginar o destino de qualquer monstro do vazio atingido por isso. Mesmo que não estivesse imbuído de éter, Swordblade era louco o suficiente para ignorar sua resistência física e esmagá-los. No entanto, isso por si só não foi suficiente para tornar Slinfati um monstro total. O que garantiu seu lugar como causador de dano número 1 sublinhado de todos os membros principais foi sua outra habilidade passiva. Supremacia da espada, habilidade passiva efeito. Todo o dano da espada é aumentado em 40% e as habilidades com a espada, assim como as técnicas, drenam 60% menos vigor. O usuário também pode controlar remotamente até 3 espadas em batalha. Desde tempos imemoriais, Slinfati sempre foi o causador de danos número sublinhado 1, com Jade e Jade em segundo e Kiran em terceiro. Esse arranjo parecia ainda se manter, embora todos tivessem ganhado no mínimo uma classe lendária. O aumento no dano da espada foi útil, mas não quebrou as regras aqui. Foi a redução do custo de resistência para habilidades e técnicas de espada que fez esta mulher parecer a reencarnação de Jeanne d'Arc enquanto ela avançava pelo campo de batalha, usando rapidamente muitas habilidades de espada em seu repertório. Incluídas estavam muitas das habilidades de espada de Draco, a maioria delas nas primeiras 90 que ele deixou com Eva para ela distribuir como desejasse. Mas isso não foi tudo, pois quando Slinfati esgotou suas habilidades de sistema, ela gritou e pulou. Habilidade de lâmina 1, bissecção aérea. Sua lâmina foi revestida por uma luz estranha enquanto sua classe sincronizava com seu próprio talento, fazendo com que ela executasse um conjunto específico de movimentos que não seriam possíveis fora do jogo. O resultado disso foi um ataque aéreo que cortou um monstro vazio de rank 2 em 2, causando quase 9 milhões de dano a ele. Parecia que Slinfati havia pegado uma página do livro de Draco e decidido começar sua própria série de técnicas, só que ela não tinha controle ou um gerador de técnica inato bizarra, então ela só conseguiu criar essa técnica até agora. Mas praticar e teorizar em uma sala privada não era nem de longe tão eficaz quanto estar em uma batalha. Slinfati sentiu muitas ideias passarem por sua mente enquanto ela atacava, golpeava e cortava os inimigos, colocando-os em prática. Com cada inimigo derrubado, ela ficava cada vez mais perto de criar sua segunda Blade Skill, mas ainda exigiria tempo e mais refinamento para alcançá-la.
Do outro lado do campo de batalha estava Rambunctious Butlover, o ex-Batley agora transformado em orador, que brandia casualmente uma espada fina enquanto atacava os inimigos. No entanto, sua esgrima não era notável nem realmente eficaz em termos de estética ou habilidade, mas sempre era precisa. Mesmo Deployed Soldier e Slimfat não podiam ostentar a mesma precisão em ataques que Rambunctious, o que deveria ser impossível. No entanto, tudo isso foi facilitado por uma das habilidades passivas de Rambunctious de sua nova classe lendária. Palavras enganosas, habilidade passiva efeito, fale uma série de mentiras e meias-verdades o tempo todo, fazendo com que todos os ouvintes sintam subjetivamente que suas palavras são pura verdade. É claro que tal habilidade não funcionou de forma autônoma. Foram necessárias expressões para ativar, e qualquer um que notasse os movimentos de Rambunctious até agora notaria que os lábios do sujeito estavam se movendo o tempo todo. No entanto, o que exatamente ele estava sussurrando para seus alvos que os tornava tão suscetíveis aos seus ataques em comparação com espadachins de pleno direito? Vamos ampliar e ouvir o que ele tem a dizer. Então o amigo dele disse que só poderia pegar uma colherada, e então o sujeito pegou uma colher comicamente grande que deixou seu amigo boquiaberto de choque. Honestamente, foi muito hilário. E ele se transformou em picles. A coisa mais engraçada que eu já vi. Já ouviu a tragédia de Dorkplag, o sábio? Achei que não. Não é uma história que os devoradores do vazio contariam a você. É uma lenda humana. Dorkplag era um poderoso curador da igreja, tão poderoso e tão sábio que poderia usar energia de criação para influenciar a matéria para criar vida. Ele tinha tanto conhecimento da existência da matéria que poderia até mesmo evitar que aqueles com quem ele se importava morressem. A presença da matéria é um caminho para muitas habilidades que alguns monstros do vazio consideram ser naturais. Ele se tornou tão poderoso. A única coisa que ele tinha medo era perder seu poder, o que eventualmente, é claro, ele aconteceu. Infelizmente, ele ensinou ao seu aprendiz tudo o que sabia, então seu aprendiz o corroeu durante o sono. Irônico. Ele poderia salvar os outros da antimatéria, mas não a si mesmo. Ficou claro que Rambunctious estava bem sozinho. Embora Eva não tivesse ideia do que ele estava falando, já que muitas dessas coisas foram perdidas após a Terceira Guerra Mundial e a corrosão do tempo, ela ainda sentia que ouvir por muito tempo reduziria seu ki. No entanto, ela ficou impressionada com sua habilidade de presentear os monstros do vazio com tanta porcaria que eles perderam o foco na batalha e permitiram que ele os atacasse. Na verdade, não foi apenas sua passiva palavras enganosas, mas sua outra passiva baseada em classe que o ajudou. Sweet Talker, habilidade passiva efeito. Todos os inimigos que ouvem a fala do usuário ficam ligeiramente encantados e sua hostilidade diminui à medida que caem em breve torpor. Isso era semelhante à habilidade de Lovingaunt, permitindo que Rambunctious Butlover atravessasse o campo de batalha sem impedimentos, desde que mantivesse a língua funcionando, mas vomitando besteiras interessantes, nas quais ele era um mestre. Ao mesmo tempo, ele também lançou sua boa e velha habilidade Uncommon Lyrical Words. Anúncio da festa local Umbra. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral do grupo através do discurso. O inimigo é intimidado pela sua verbosidade verbal. Todos os jogadores, ataque mais 25%, defesa mais 35%, velocidade mais 15%. Todos os inimigos, ataque menos 25%, defesa menos 35%, velocidade menos 15%. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.